Todos, Deus abençoe, podei-vos assentar em nome de Jesus. Fico feliz com a sua presença aqui na igreja e aqueles também que nos acompanham através da live e em casa. Espero que esse dia seja um dia de vida, para todos nós, um dia de alegria, de conquista, onde Deus tenha total liberdade para falar conosco, nos instruir, nos ensinar, mover o nosso coração, nos enchendo de sua graça. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos. Procure o capítulo de número 24. Eu vou ler com você o versículo 5 em primeiro lugar, tá bom? E depois eu vou ler todos os Salmos. Nós vamos estudar todo o livro dos Salmos 24, capítulo 24, né? Vamos ler todo esse capítulo, tentar extrair daqui verdades lindíssimas para a nossa vida, recomendações maravilhosas. Mas eu quero começar no versículo 5, que é a gente até poderia usar esse verso como o tema da nossa mensagem, se o bem que o tema da mensagem hoje fala sobre entrar no santuário de Deus, Como entrar no santuário de Deus, como entrar e receber a bênção do Senhor, como aconteceu com Zacarias, casado com Isabel, que tinham um sonho de se tornarem pais. Porém, a Isabel estéril não dava o filho, ambos já avançados em idade, mas ele perseverou em seguir ao Senhor, perseverou em cumprir o seu ministério, sua obra, e teve um dia que ele entrou no santuário. E quando ele entrou no santuário, a vida dele mudou, irmãos. Deus o abençoou, o filho veio, grande João Batista, que inclusive batizou Jesus lá nas águas do Rio Jordão. Então, tudo isso aconteceu quando ele entra no santuário, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa questão, entrarmos no santuário, entrarmos na presença de Deus, o que vai nos credenciar a essa entrada, que vai nos permitir chegar lá. Essa porta, ela já está aberta para nós, visto que Jesus, no ato de sua morte, rasga o véu de cima a baixo, tem aquele grande terremoto, o véu se rasga, nos dando acesso a Deus. Então hoje, pelo nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Agora, mesmo a porta estando aberta, existem algumas recomendações que o próprio Senhor nos deu, que devemos aprender para entrar lá com autoridade, com força e receber do Senhor tudo o que Ele tem para nós. Então vamos começar no verso 5, que diz: Este receberá. O que Ele receberá, irmãos? A bênção do Senhor. Todos nós temos bênçãos a receber, a herdar, promessas que Deus nos fez, que a sua palavra nos entregou. Queremos viver com intensidade essas bênçãos, queremos que elas sejam reais na nossa vida, reais na nossa casa. Então, esse vai receber a bênção do Senhor, e mais do que isso, vai receber a justiça do Deus da sua salvação. Então ele vai ser justificado, Deus vai bater o martelo na sua causa, O Deus da salvação, Ele veio salvar a minha alma, e Ele salva a minha alma da morte, Ele salva a minha alma do inferno, Ele salva a minha alma do pecado, Ele faz justiça na nossa vida. E não é justo, irmãos, o sofrimento, a dor, a enfermidade, o sofrimento. Sabe por que não é justo? Porque Cristo lá na cruz, Ele já pagou o preço, já levou a nossa dor, já levou o nosso sofrimento, o nosso castigo, para que nós fôssemos completamente livres. Então eu começo esse Salmo 24, lendo essa palavra, esse verso 5 com você, para que você esteja muito ciente que esta é a vontade de Deus. Vontade dele que você receba o que, irmãos? A bênção do Senhor.
e receba a justiça do Deus da sua salvação, que você seja galardoado por Ele, honrado por Ele. Esse Salmos 24, ele é um salmo chamado messiânico, porque ele aponta já para o Senhor Jesus, né? Dão a autoria desses salmos a Davi, e ele foi escrito lembra quando a Bíblia conta em Samuel daquela festa que Davi fez ao receber de volta a arca da aliança, né, a arca que havia sido roubada pelos filisteus. Aí agora Davi está levando novamente a arca, trazendo a arca de volta para casa. Aquela passagem que o Davi entra dançando, lembra? Tamanha era a felicidade do rei, que ele dança na presença do Senhor. Então é nesse âmbito da história, nesse contexto histórico, é que Deus inspira a Davi a realizar a composição desses Salmos 24, já apontando para Cristo Jesus, que também viria, né, ao mundo, morreria, e no terceiro dia ressuscitaria e nos levaria também de volta para onde, irmãos? Para casa. Um dia, todos nós que estamos como estrangeiros nesse mundo, voltaremos para os braços do Pai, né? Estaremos lá, lugar esse que nunca deveríamos ter saído, né? O pecado de Adão nos vendeu, o sangue de Cristo nos comprou, nos remiu, nos adquiriu novamente, e agora Ele quer que recebamos a sua bênção, aqui na terra, o cumprimento da sua maravilhosa promessa, e no porvir, a justiça do Senhor, o Deus da nossa própria salvação, porque Ele também quer salvar-nos, né? Vamos então ao estudo. No versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e também aqueles que nele habitam. Porque foi Ele que fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aqui mostra o domínio universal do nosso Deus, irmãos. Aqui mostra com clareza que é dele que pertence o quê? A terra, né, a sua plenitude, a sua glória, sua beleza, os seus astros, sua natureza, tudo que há nesse mundo é dele, o mundo e aqueles que nele habitam, ou seja, você e eu estamos também incluídos, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, somos sua casa, somos sua morada, porque foi Ele que fundou sobre os mares, Ele firmou toda essa terra, fundou sobre mares e rios. Eu acho isso muito lindo. Eu vejo pessoas dizendo: eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho... Na verdade, irmãos, todas essas coisas pertencem a quem? A Deus. Porque foi Ele que criou esse mundo. Esse mundo não existiria se Deus não fosse o arquiteto, o criador, aquele que deu a vida, aquele que deu ao homem a própria existência, o fôlego de vida. Eu acho maravilhoso isso, as pessoas entenderem que tudo que há e existe pertence a Deus. A Deus. Lá no Egito, eu acho interessante, lembra aquelas pragas que Deus derramou no Egito? Uma das pragas foi a praga da saraiva, ou seja, a chuva de pedras. E quando o faraó vê aquela praga e pede para que Moisés ore e aquela praga se detenha, o Moisés vai lá e ora. E quando Moisés ora, ele fala assim: eu vou orar e essa praga vai parar, e todos vão saber que esta terra pertence a quem, irmãos? A Deus, ao Senhor. Perceba que Moisés ele já tinha essa ciência, a qual Davi também tinha, e agora está repassando a nós. O Moisés, sabia, o faraó, ele se acha o dono dessa terra, ele se acha um rei, ele se acha um Deus.
Ele, por deter uma coroa, por deter ali, ser o chefe do maior estado, daquele país, que era o mais sábio, o mais desenvolvido na arte da ciência, de agricultura, de conhecimentos. Os egípcios, irmãos, eram, para aqueles tempos, era um país de primeiro mundo. E aí o faraó, em toda a sua pseudo-glória, ele se achava o possuidor de todas as coisas. Moisés falou, não, eu vou orar a Deus, e essa chuva de pedras, essa saraiva vai cessar, e aí faraó vai saber que toda essa terra, na verdade, pertence ao Senhor. Então, tudo que você possa ver, sabe, que é apalpável, irmão, tudo é obra de Deus, inclusive você e eu, inclusive nós, porque os habitantes da terra, irmão, olha a glória de Deus, olha a plenitude de Deus, todos nós também pertencemos ao Senhor, e na verdade eu acho lindo saber disso, eu acho isso maravilhoso. Sabe, a Bíblia declara, sabe, no Êxodo, eu até anotei aqui, 19, verso 5. Coloca na tela aí para mim, Biel, quando fala que nós somos uma propriedade do Senhor. Olha que lindo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares o meu concerto, a minha aliança, o meu compromisso, então sereis a minha propriedade peculiar. Deus vai ser minha propriedade dentre todos os povos, porque aí ele diz, porque toda esta terra é minha. Deus falou assim, olha, me siga diligentemente, ouça a minha voz, obedeça o meu mandamento, porque daí eu vou ter toda a liberdade para cuidar de você, de proteger você, de, sabe, colocar a minha semente na tua vida, para que você produza, porque você vai ser uma propriedade peculiar do Senhor. Então, esses salmos começam, os 2 primeiros versículos, exaltando a glória de Deus, mostrando que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador, que Ele é o Deus que tudo faz conforme assim Ele o deseja. No versículo 3, vem a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Essa é a pergunta. E aí, irmão, quem é que vai subir? Quem é que vai estar com Deus? Quem é que vai morar com Deus? Quem é que vai habitar com o Senhor? Quem é que estará com Ele perpetuamente? Que viverá nos céus por toda a eternidade. Essa vida aqui, ela é passageira, nós sabemos disso. Né? Esse ano aí, né, eu completo, se não me falha a memória, irmãos, 43 esse ano. Se não me falha a memória, que o missionário deu 50, ele jogou fora, né? Ele fala, né? Deu 50, ele jogou fora. Eu, depois dos 30, eu parei de contar, eu não estou contando mais. Então, né? Mas se eu não me falha a memória, eu completo 43. Né? Aí daqui a pouco alguém fala, não, pastor, é 44. Eu vou ficar triste daí. Né? Mas vai que é também, né? Bom, mas deixa esse assunto para lá. Bom, mas digamos que fosse 40. Então, se a média brasileira, aí a pessoa vive cerca de 80, 85 anos, se eu tivesse 40, eu poderia dizer que eu vivi a metade já da minha vida. Como eu já tenho... Vou completar 43, eu já estou mais para lá do que para cá, né? Está amarrado. Ué, mas um dia nós vamos partir ou não vamos, irmãos? Vamos. Alguns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas é uma certeza que há que um dia partiremos. Irmãos, e aí vem a pergunta, será que eu estou pronto a subir? Será que eu estou preparado para entrar no santuário do Senhor? Sabe, para alcançar de Deus a visitação?
Esses dias eu estava assistindo a um vídeo de tribunais americanos que falava sobre a condenação. Pessoas que estavam sendo julgadas e condenadas, por exemplo, alguns à prisão perpétua. E pessoas jovens ainda, 20 anos, você via assim a face, uma cara de menino ainda, 18, 19 anos, sendo condenado a passar a vida inteira atrás das grades. E na hora que o juiz dá a decisão, irmãos, eles se desesperam. Se desesperam. Você vê no semblante um terror. Você vê no semblante um medo. A lágrima, o desespero. Teve alguns lá que eles até desmaiaram. Você vê que a pessoa desmaia, desfalece. Porque ali ela recebeu uma sentença condenatória. Me lembro uma vez, eu estava ali em Campo Largo ainda. Era pouco antes do culto das 18 horas. E eu não costumo atender antes do culto. Depois do culto eu gosto de atender. Antes do culto dificilmente eu atendo. Principalmente telefonema. E naquele dia, estava para começar o culto, o telefone tocou. E aí eu senti de atender. Eu atendi, era a filha de uma irmã da igreja. E aí, na hora que eu atendi, alô, né, tal, ela, ai, pastor, graças a Deus que você atendeu. Eu falei, o que aconteceu? E ela desesperada. Eu falei, não, pastor, eu estava aqui conversando com a minha mãe. Aí eu fui ali na cozinha, tal, fazer um suco. Na hora que eu voltei, a minha mãe tinha o quê? Desaparecido, sumiu, minha mãe sumiu. Aí eu pensei, Jesus do céu, o Jesus voltou e eu fiquei. Aí ela falou, vou ligar para o pastor, né? Aí eu pensei, imagina se eu não atendo. Aí até o pastor foi, tá aí que eu fiquei mesmo, né? Aí eu atendi, eu falei, olha, irmã, pelo que eu saiba, Jesus não voltou, não. Eu estou aqui, inclusive, estou olhando aqui pelas câmeras, tem os obreiros aqui no salão, tem os irmãos que vieram para o culto das 18 horas, né? Então, pode ficar tranquila. Tua mãe deve ter ido na casa da vizinha, alguma coisa e tal. Irmão, você viu desespero. Aí, depois, na outra semana, quem estava lá na igreja, irmãos? Ela foi lá na igreja depois, né? Foi buscar a Deus. Ela percebeu, Jesus do céu, não foi dessa vez, o Senhor não voltou dessa vez, mas se o Senhor tivesse voltado, eu teria o quê, irmãos? Ficado. Então, quem é que vai entrar? Entrar aqui como seres humanos que somos, pecadores, falhos. Como que a gente se coloca no santuário de Deus, na presença de Deus, tanto aqui na terra, sabe, para que nós nos aproximemos, tenhamos uma melhor comunhão, tenhamos uma melhor busca, tenhamos uma melhor entrega, um melhor relacionamento, uma melhor intimidade com Deus, enquanto aqui na terra, né, subir ao monte do Senhor, ao lugar alto da glória de Deus, da sua presença, e também o lugar santo, ou seja, a nossa preparação para a vida eterna. E aí, quem entrará? No versículo 5, traz as características, e ele diz assim, primeiro detalhe, vamos ler todo o verso, né? Primeiro, aquele que é limpo de mãos. Segundo, puro de coração. Terceiro, que não entrega sua alma à vaidade. E o quarto, e nem jura o quê, irmãos? Enganosamente. Então vamos entender. Primeiro, aquele que é limpo de mãos. Irmãos, as nossas mãos representam Deus agindo, Deus operando, Deus manifestando-se. Quando eu levantar as minhas mãos para Deus,
seja como um sinal de dependência, de uma necessidade. Quando eu levantar as mãos a Deus para orar por uma pessoa que está enferma e desejando que ela seja curada, eu quero que esse poder aconteça, que esse poder seja liberado, que Deus se manifeste e que a oração realizada tenha o efeito comprobatório ali, que o milagre aconteça. Agora, eu não posso levantar a Deus as minhas mãos se as minhas mãos estiverem o quê, irmãos? Sujas. Não posso. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, fala lá daquelas bem-aventuranças, o sermão da montanha, que é a constituição do reino, Jesus fala que bem-aventurados são os limpos de mãos, porque olha que lindo, irmão, eles verão a Deus. Os limpos de mãos veem Deus. Vem a glória de Deus, vem a cura de Deus, vem o poder de Deus, eles enxergam o milagre do Senhor, o agir do Senhor. Eu quero, irmãos, que as minhas mãos estejam limpas. Então eu não posso sujar as minhas mãos. Eu não posso contaminar as minhas mãos. Nesse tempo aí de Covid, tanto se falou de higienizarmos o quê, irmãos? Nossas mãos. A gente nunca lavou tanto as mãos como esses tempos de Covid. Quando a gente parou de usar álcool gel, a mão deu até uma tremida, né? Estava até com dependência já do álcool já. Mas a gente nunca teve um tempo que a gente se preocupou tanto em lavar. Se a gente pegasse na mão de alguém, a gente já pensava, opa, eu tenho que lavar as minhas mãos. Por quê? Porque ali poderia ter um vírus, uma bactéria, podia ter algo que a gente ia sem querer trazer para dentro de nós. Então, mão suja é isso, é trazer para dentro da nossa vida coisas das quais Deus aborrece. Mãos limpas é você andar em sintonia, em acordo com as determinações e a palavra de Deus. Irmãos, eu sempre digo isso, o que Deus falava que era certo na Bíblia Sagrada, ele continua falando que é certo hoje. O que Deus falava que era errado durante a construção, a escrita da Bíblia Sagrada, ele continua dizendo que é errado hoje. Deus não muda. Um dos atributos de Deus é isso, ele é imutável. Nele não há mudanças e nem sombra de variações. Ele não muda. Ele é o mesmo, como que diz lá, irmão? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se eu fizer algo que Deus abomina, as minhas mãos se tornaram sujas. E eu vou ter que limpá-las. Porque se eu permitir ou deixar que elas continuem sujas, a hora que eu precisar usar o poder de Deus, irmão, ele não vai funcionar. Na hora que eu levantar as mãos, ele não vai ver. Na hora que eu impor a minha mão, não vai funcionar. Porque ele quer que as minhas mãos estejam limpas. E depois de mãos limpas, eu tenho que ter também o quê, irmãos? O coração puro. Então, agora o coração está referindo-se ao nosso interior. Eu tenho que ter uma mente pura, sadia, pensamentos puros, pensamentos sadios, um coração puro. Eu não posso no meu coração maquinar o mal. Eu não posso no meu coração planejar o mal. Dentro de mim não pode haver o chamado, o dolo, ou seja, a intenção. Errar, você erra, eu erro, todos nós erramos. O que eu não posso é errar com dolo, errar com vontade, errar por querer, é programar o meu erro, que é diferente. Uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu viver na prática do pecado. Uma coisa é eu cometer um deslize. Outra coisa é eu consciente que aquilo é torto, que aquilo é errado, e eu provocar aquela situação. Eu investir naquilo. Aí, irmão, o peso é diferente.
porque o coração já não está puro. Irmão, tem pessoas que o coração dela está muito machucado, está magoado, brotou no coração a chamada raiz de amargura. Tem pessoa que o interior dela, irmão, a mente dela só maquina o mal, perversidade. Só maquina dar rasteira em alguém, usar as costas do outro como um trampolim. E às vezes criticar e falar, olha, nós temos que orar a Deus. Fala, não, Deus, eu não quero nada de ruim dentro de mim. Eu não quero dentro do meu coração nada sujo, nada contaminado. Se há algo dentro de mim que está sujo, eu vim aqui hoje, e que hoje seja o culto onde Deus vai lavar as minhas mãos e vai lavar também o meu coração. Sabe, Ele vai lavar, porque eu quero que Deus use as minhas mãos para operar a glória dEle, o poder dEle. Quando eu levantar as minhas mãos, tem que estar tudo limpo. E dentro também, que não adianta eu estar limpo por fora e estar podre por dentro. Não é o que a Bíblia diz, irmãos, que muitos parecem o sepulcro caiado? Hoje, muitas pessoas visitam cemitérios, né? E aí você olha por fora, algumas lápides lá são de mármore, granito. Irmãos, uma vez eu fui num velório, quando eu fui pastor em Pato Branco, lá na região sudoeste do Paraná. E eu fui lá num cemitério, olha, vai vendo isso, irmãos. Estava lá no cemitério e estava uma pessoa sendo enterrada, a pessoa nem era da igreja, mas tinha uma pessoa da igreja que conhecia a família, e aí a família era católica, e pediram lá a presença do padre, e não sei o que aconteceu, o padre não pôde ir, não foi, e aí a pessoa falou, olha, eu vou da igreja e eu sou amigo do pastor, você quer que eu chame o pastor? Será que ele vem? Vou ligar para ele, me ligaram. Pastor, o senhor vem? Eu falei, eu vou, e fui mesmo. Cheguei lá, fiz uma oração com todos, dei uma palavra, e aí chegou na hora de enterrar. Um sol, irmão, pensa num dia de calor. E eu de terno, gravata, eu estava suando, até minha unha estava suando, para você ter uma ideia. E aí esperando lá, irmãos, o rapaz abrir e tal. Aí uma pessoa se aproximou de mim assim e falou assim, pastor, tá quente, né? Eu falei, tá quente. Falei, vem aqui, que eu trouxe a chave aqui da onde da nossa família aqui, aí a gente espera ali. Aí eu falei, mas o que será que é? Era um jazigo assim, irmão, era grande, dava assim uns 2,5 metros de altura, a porta de vidro. Na hora que eu entrei lá dentro, você não vai acreditar, tinha um ar-condicionado instalado no negócio, fresquinho lá dentro, quase que eu não saio mais, falei, vou ficar por aqui mesmo. Não, quando eu morrer eu quero um desse também, com ar-condicionado. Né? Irmão, você vê por fora a coisa mais linda do mundo. Agora, e por dentro? O que tem lá, irmãos? A morte, odor, fedor, né? Ossos, bichos, dependendo do tempo que tiver ali enterrado. Então, não adianta por fora ser algo, se lá dentro há um sentimento contrário. Então, é isso que Deus está tratando. Deus falou assim, olha, para entrar no santuário, você tem que se credenciar. Limpe as tuas mãos e limpa também o teu interior, limpa o teu coração, limpa a tua mente. O terceiro aspecto diz assim, olha, que não entrega a sua alma ao quê, irmãos? A vaidade. Isso daqui tem a ver com questões de idolatria. Entregar a alma à vaidade não é se tornar uma pessoa vaidosa, assim, uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, eu queria fazer uma cirurgia, assim, essas cirurgias de embelezamento e tal, né? Pastor, é pecado fazer uma cirurgia? Eu falei, tudo com ordem, tudo com decência, não tem problema nenhum. Se isso vai melhorar a sua autoestima, se isso vai melhorar você como pessoa. No caso dela, inclusive, era até uma orientação médica.
No caso dessa pessoa que eu estou falando, era uma senhora, uma jovem senhora ainda, e ela tinha o seio dela, era muito grande. Então era um peso, estava um peso assim excessivo, e ela estava prejudicando assim, como fala, a coluna dela. Ela até estava meio assim arcada, sentia dores horríveis. O médico falou: olha, o certo é fazer uma cirurgia e corrigir. Aí ela, isso aí eu não posso fazer, porque isso aí é o quê, irmãos? É vaidade. Né? Aí é vaidade. Eu falei: não, isso aí não é vaidade, não. Isso aí vai melhorar a tua saúde, vai melhorar você como pessoa, como cidadão, vai melhorar até a sua autoestima. Essa vaidade que a Bíblia fala aqui não é a vaidade que você lê, por exemplo, lá em Salomão, quando ele fala que tudo é vaidade, né? Falando da vaidade das pessoas mesmo, que são vaidosas, que se acham superiores, orgulhosas, altivas e tal. Não, essa vaidade aqui está referindo-se àqueles que se dão à idolatria, que ao invés de buscarem a Deus como único e verdadeiro Senhor, se doam, até acreditam em Deus, mas também acreditam em um santo, em um padroeiro, em uma espécie de um ajudador, de um outro intercessor, como se necessitássemos disso, e não necessitamos, porque Jesus é o único intercessor entre Deus e homens. Então, irmãos, idolatria, não tem essa vaidade de buscar ídolos, imagens, não. E também não achar, essa vaidade é não se achar superior ou tão inteligente ou capacitado que chegue-se ao ponto de concluir que a pessoa é autossuficiente, ou seja, que ela não precisa de Deus, ou que as leis de Deus não se aplicam a ela. Porque tem gente que tem essa vaidade. Não, eu não preciso ir na igreja sempre. Por quê? Porque eu tenho um nome, porque eu sou um advogado de sucesso, eu sou um juiz de respeito, eu sou uma pessoa na sociedade muito conhecida. Então a pessoa acha que as regras de Deus, a palavra de Deus, os seus mandamentos, não se aplicam a ele. Porque a pessoa ela aprende a viver uma vida com regalias. Ela aprende a ser paparicada aonde quer que ela vá. E aí ela acha que Deus também vai paparicá-la. Que Deus vai naná-la, vai, fazer guti-guti nela, e não. Então, entregar a alma à vaidade, ou a pessoa se acha tão autossuficiente que ela acha que não precisa se render a Deus, ou ela passa a fazer de alguém ou de alguma coisa um ídolo para si. É até interessante a gente ler essa parte do verso na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que fala até mais abertamente. Coloca para nós aí, Biel. É o mesmo versículo, só que na Nova Tradução. Então, somente aquele que é correto no agir, mão limpa, né? Correto no agir, correto nos negócios, correto na casa, limpo no pensar, né? A limpeza interior, limpo no coração, limpo nas atitudes. Ali fala abertamente, que não adora os ídolos. Então, essa pessoa não tem nada a ver, a alma dela não é vaidosa, não vai atrás de ídolos, de imagens, de nada disso, e que não faz as promessas falsas, que na tradução normal ele diz que não jura enganosamente. Nunca jure enganosamente, nunca faça uma promessa, irmão, da qual você não vá cumprir. Não jure com falsidade. Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, às vezes a gente ia jurar, aí o que a gente fazia quando ia jurar? Aí, tá vendo como você sabe? Cruzava os dedos assim, né? Aí a gente achava que ao cruzar os dedos, a gente estava livre daquele juramento, que a gente podia jurar em falso, que se cruzasse os dedos, estava tudo o quê, irmãos? Tudo certo, tudo resolvido. Quantas vezes, até para sair de uma enrascada, a gente chegava a jurar por quem, irmãos? Por Deus. Eu juro por Deus.
Alguns, tadinho da mãe, jurava até pela mãezinha, né? Não, eu quero ver minha mãe, não sei o quê. Coitado da mãezinha, botava até a mãe no rolo dos seus falsos juramentos. Então, nunca vá por esse caminho de ser uma testemunha falsa. Ah, pastor, tem uma amiga minha que tá num processo judicial, e aí o advogado me ligou, e aí ele falou que eu vou ter que falar isso. Mas eu o que ele falou para eu falar não é o que eu sei, não é o que eu vi. Será? Não entra nesses pormenor não, irmão. Para ser testemunha, seja uma testemunha certa. Fale o que você viu, fale o que você ouviu. É claro que o advogado vai te orientar. Olha, isso aqui vai cooperar, tal. Mas você não pode falar uma coisa que não seja a verdade. Né? É normal um advogado instruir tanto a pessoa, o réu, as testemunhas. Isso é normal, a instrução. Agora, eu não posso mentir. Fazer algo que vai me manchar, jurar enganosamente. Como lá quando Jesus foi condenado, você vai se lembrar que a Bíblia diz que levantaram-se testemunhos falsos. Pessoas foram pagas e por conta de dinheiro, por receber uma quantia, foram lá e mentiram de cara lavada acerca de Jesus. Porque eles queriam punir Jesus, queriam condenar Jesus de um jeito ou de outro. E às vezes nós caímos nesse engano, irmãos, de jurar, prometer, falar de uma forma enganosa. Então, quem é que vai subir no monte? É essa pessoa, é aquela que é limpa de mãos, que ela é pura de coração, é aquela que não se entregou à alma, à vaidade, à idolatria, e ela nem jurou de forma enganosa. Esta pessoa que cumpriu esses requisitos, ela receberá, glória a Deus, a bênção. Aí, irmão, aí a bênção é sua, aí a conquista, a vitória, a porta aberta é sua, você vai receber tudo de Deus. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Aí vem a garantia de que o nosso Deus não falha. A garantia de que, se cumprirmos a nossa parte no concerto, aliança, Deus, por sua vez, também cumprirá a parte que lhe cabe, né? Que é dele. No versículo de número 6, diz assim, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E eu amo fazer parte desta geração, fazer parte de um povo que busca a face de Deus, que não busca Deus de forma supérflua ou superficial, mas que busca a face, que busca Deus pessoalmente, que busca Deus com mais intensidade, com mais fervor, que busca Deus, irmãos, que não é aquela pessoa limitada, conformada, que aceita qualquer tipo, não, ela quer de Deus sempre um algo a mais, uma porção maior. Ela não se contenta, sabe, com apenas um prato feito, ela quer uma porção cheia, ela quer um banquete. A Bíblia usa a expressão banquete, né? E nós precisamos fazer esse banquete, querer um algo a mais de Deus. Diferente do dia, é como as refeições, né, irmãos? Geralmente Natal, Ano Novo, no Ano Novo. No Ano Novo a gente vai fazer comer, mas a gente faz um banquete.
Tem 2, 3 tipos de carne diferente, tem o arroz branquinho, tem aquele arroz que a turma coloca uva passa, eu não gosto, né? Tem gente que gosta. Aí faz a maionese, além da maionese faz o que mais? O salpicão, olha só, né? Isso é um banquete. Você pode escolher o que você vai comer. Diferente é uma refeição. A refeição do dia a dia mesmo não é um banquete. A refeição do dia a dia é o seguinte: é arroz, feijão, como diria minha avó, mistura, né? Qual que é a mistura de hoje? É frango. Ah, não gosto de frango, então come arroz e feijão. O que tem é frango. Não, hoje é ovo, hoje é bife, hoje é bisteca, hoje é... Como que está cara a carne, né? Como tá caro. Mas, enfim, então é uma refeição. Eu, como cristão, espiritualmente falando, eu não posso me conformar com uma refeição. Eu tenho que me preparar para desfrutar do banquete, do tudo de Deus, né? A Bíblia fala, essa é a geração, esse é o povo, esses são os filhos que buscam o Deus de Jacó, que buscam a face, que buscam algo a mais de Deus, que se entregam a Deus, que servem a Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. As portas estavam sendo abertas, as portas do palácio, para que entrasse novamente, como eu falei lá atrás no início, para que a arca entrasse de novo, né? E nós devemos abrir também as portas, irmãos, abrir o nosso coração, abrir a nossa casa, para que a arca, a presença de Deus, hoje, o seu Espírito Santo, entre também dentro de nós. Somos nós quem preparamos, levantamos as portas, a vossa cabeça, levantamos as entradas eternas, para que o Rei da Glória entre. Irmão, ore e fala, Deus, Rei da Glória, entra na minha casa, entra no meu trabalho, Rei da Glória, eu dou ao Senhor a liberdade, o Senhor que manda, tudo já é do Senhor mesmo, o Senhor já falou lá no início, versículo 1 e 2, é tudo obra das tuas mãos, inclusive eu também, a minha família, então entra, Rei da Glória. Tem uma canção muito linda, irmãos, do Marquinhos Gomes é o cantor. O refrão canta, né? Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Olha que linda essa canção. E realmente Jesus é o Rei da Glória. No tempo, por isso que eu falo que esse capítulo 24, ele é um salmo messiânico, porque ele prefigura o que Cristo faria. Nessa época presente, era a arca de Deus sendo restituída ao povo, aquela presença de Deus que havia sido tirada, agora estava voltando. Então é hora de voltarmos também. Voltarmos ao primeiro amor, às práticas da primeira obra, voltar à adoração a Deus e abrir a Ele todas as portas, os portais, né? Quem é este Rei da Glória? Quem é essa pessoa, né? Aqui a Bíblia começa a exaltar as qualidades do Senhor, né? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor. E esse Senhor, primeiro, ele é o quê, irmãos? Forte. Mais forte que a doença, mais forte que as fraquezas, que os temores, que as depressões, que as angústias. Ele é forte. E ele é o que mais, irmãos? Poderoso. Sabe, ele detém todo o poder, toda a majestade, a palavra final é dele, ele é poderoso. As coisas do mundo não são poderosas, e as armas atômicas desse mundo nem se equipara a 1% do poder da glória do nosso Deus, ele é o poderoso. Então, o nosso Senhor forte, poderoso, aí ele repete, o Senhor poderoso aonde?
na guerra. Irmão, você está passando uma guerra, você está enfrentando uma luta, você está passando um momento difícil na sua vida, na sua casa. Pastor, eu estou em guerra contra uma situação, em guerra contra... Irmão, então você não está sozinho, porque o teu Deus, o Deus que nós amamos e servimos, Ele é poderoso nas guerras, nas batalhas. E Ele entra na batalha, não entra para perder, não. E não aceita empate não também. Ele entra para vencer, irmãos. Ele entra para vencer. Quem entra para empatar, perde. Você tem que entrar para vencer. Mas o time inimigo é muito forte. O time inimigo é muito grande. Grande, poderoso, forte é o nosso Senhor, irmãos. Esse sim. Então, deixe de quantificar as obras do inimigo e comece a exaltar as qualidades do teu Deus. Tem até uma frase aí que a turma muito fala, né? Como que é? Não diga a Deus o tamanho do problema, né? Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. É mais ou menos o que a Bíblia está dizendo. Deus, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é invencível, poderoso das guerras. Então, se eu vou guerrear, não importa qual seja a força do inimigo. Pode ser que aos meus olhos aquilo seja muito forte. Pode ser que aos olhos da sociedade, da medicina, aquele gigante seja invencível. Mas aos olhos de Deus a qual eu sirvo, a qual eu abri o meu coração e o Rei da Glória entrou, aquele problema se equiparado comigo talvez é gigante, mas se equiparado com Deus, irmão, aquilo ali se torna um zero. Se transforma num nada. Nada. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele repete, né? ele fala mais uma vez essa palavra para que fique gravado dentro de nós. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E nessa manhã nós vamos convidar o Rei da Glória a entrar na nossa vida. E Ele entrará, irmãos, para transformar com poder todo o nosso caminho, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé, em nome de Jesus. Jesus é o Rei da Glória. E esse Jesus quer entrar na nossa vida. E para que entre esse Rei, nós viemos aqui hoje e vamos clamar, e nós vamos ainda pedir que, além dele entrar na nossa vida, que ele também entre na nossa casa. Você acompanhou Live na Graça, com o pastor Ronald, uma realização da Igreja Internacional da Graça de Deus. Até o próximo programa.